participar do movimento desde em 85, com a campanha de mobilização em defesa do Rio dos Sinos, que nós começamos a realizar junto com a UPAN de São Leopoldo, né? Nós realizamos uma série de atos públicos, pressão, manifestações aqui na região, que acabaram fazendo com que parasse a poluição dos curtumes, que estavam a tirar os lixões da beira do Rio dos Sinos, e conseguimos também a coisa mais importante, que foi a criação do Comitê Sinos, o primeiro órgão de gestão de bacia de um rio do Brasil, onde então podíamos continuar essa tarefa, né, participando ativamente desde o início da sua criação, primeiro com ações de educação ambiental, na sensibilização das crianças e das comunidades do Rio dos Sinos, né? Depois a gente começou a participar como presidente, vice também, em 2 ou 3 momentos dessa entidade, e conseguimos então se envolver em uma série de ações de articulação, de gestão, até culminarmos então na criação do plano de bacia, que é a grande referência técnica que a gente tem para tocar as obras de recuperação desse rio, né? Paralelo a isso, a gente se envolveu também no projeto Verde Sinos, que é uma grande ação de mobilização coordenada pelo comitê de toda a comunidade da bacia, no sentido de recuperar principalmente as áreas verdes das matas ciliares, mas também as áreas verdes estratégicas para a preservação das águas do Rio dos Sinos, como os banhados, as nascentes, as encostas com matas, né? Então esse é um trabalho que a gente tem feito desde os inícios lá da nossa entidade, sempre voltado àquele objetivo de proteção do rio, que é a nossa herança do trabalho do Henrique Hessler para a nossa entidade. Oi, eu sou a Débora Sarmento, fui secretária executiva do Hessler nos anos 80, finalzinho dos 80 para os anos 90, e foi uma época, uma geração muito, muito importante, porque as bandeiras que a gente levantava quanto a entidade foram abraçadas pela comunidade. A gente tem muitas histórias para contar, como a conquista do Parcão, que foram 6 anos de luta, envolvimento comunitário, que a cidade abraçou, né? Nós organizamos caminhadas, a gente se envolveu na pressão aos curtumes, que não tinham um sistema primário de tratamento dos seus rejeitos, e com pressão, inclusive judiciais, a gente conseguiu que esse panorama mudasse um pouco, e todo esse envolvimento também gerou o Comitê Sinos, a discussão sobre a despoluição do Rio dos Sinos, que continua até hoje, mas essa bandeira nunca foi esquecida pelo Hessler. O trabalho de educação ambiental em relação às podas na cidade, que eram feitas de uma forma bem desorganizada e caótica, e depois de insistência a prefeitura reviu sua maneira de trabalhar nesse sentido. Uma tarefa que eu acho também fundamental é que o Movimento Hessler sempre foi um espaço de mobilização das pessoas em torno das pequenas causas de proteção da natureza, né? Seja às vezes por iniciativas da entidade, denunciando algum problema, um corte de uma árvore, mas também muitas vezes apoiando associações comunitárias, entidades, escolas, fazendo palestras, participando de eventos, organizando eventos. O Movimento Hessler sempre foi uma porta aberta para a cidadania de Novo Hamburgo e da região, atraindo pessoas que desejavam ou tinham algum problema, ou queriam enfrentar algum problema ambiental, né, que muitas vezes não sabiam muito bem como fazê-lo, de que forma executar essas coisas, buscando o conhecimento que a gente tinha, a nossa experiência, né, no sentido de denunciar isso no Ministério Público, denunciar nos espaços das prefeituras, nas secretarias de meio ambiente, ou então puxando a organização de eventos, fazendo atos, promovendo mutirões e ações nos mais diferentes recantos da cidade, né, criando um espaço de militância e cidadania que muitas vezes talvez as pessoas que nem saberiam onde ou como fazê-lo, né? E isso faz do movimento sempre um espaço de referência, de reconhecimento de muitas pessoas que ou participaram ativamente da entidade ou então que a procuraram como um espaço de aprendizado, de oportunidade de fazer aquilo que é o objetivo de todos nós, que é melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Olá pessoal, sou a Débora, eu participei do movimento Hessler a partir dos meus 15 anos, isso foi em 95, e pude contribuir com a entidade assim, mais ativamente durante uns 11, 12 anos, né? Durante esse período eu fiz parte de 2 diretorias, atuando como tesoureira, e representei o movimento Hessler
no Projeto Dourado, coordenado pelo Comitê Sinos, o que me abriu a possibilidade de trabalhar no comitê, né, a partir de 2004. Então venho atuando na gestão das águas, né, da bacia, quase, né, já há 14 anos. E isso eu devo ao movimento Ressler, né? Devo à forma de atuação do movimento, ao seu comprometimento com a gestão das águas da região, e que acabou me influenciando, inclusive, a mudar meu curso de graduação, fui fazer então gestão ambiental, para poder contribuir de forma mais qualificada. E então desejo que o movimento Ressler tenha longa vida, né? Mais 40 anos de preferência e mais. E tendo que a atuação dessa entidade, através dos voluntários, nesse formato em que ela se dá, é o que faz o diferencial, assim, de realmente termos resultados efetivos. E ainda na época que eu participei, lembro de nós termos feito uma campanha para o esclarecimento e para divulgar os riscos da liberação dos transgênicos no momento em que ainda se sabia muito pouco a respeito da produção de alimentos, né? Outra tarefa que eu logo me envolvi desde o início foi a campanha em prol da criação do Parcão, né, que foi uma das grandes mobilizações que o movimento Ressler coordenou, unindo milhares de pessoas da nossa cidade no sentido da conquista de uma grande área verde no centro da cidade, a transformar num grande parque natural, né? Então a gente se envolveu em todas as ações, na negociação com a prefeitura, na negociação com os proprietários da área e também as negociações com o legislativo para mobilizar os recursos para a compra da área, né? E depois que ela foi criada, o movimento Ressler participou também muitas e muitas vezes na sua defesa dos objetivos para o qual ela foi criada, né? Contra às vezes algumas ideias malucas que apareciam de implantar coisas que não estavam de acordo com a filosofia para a qual o parque foi criado, que é a proteção da natureza, né? A valorização do patrimônio histórico de Novo Hamburgo e o acesso das pessoas a um ambiente de educação ambiental e de lazer em contato com a natureza, né? Então esse sempre foi o nosso trabalho em torno do parque e é por isso que ele é reconhecido como uma das grandes conquistas do movimento Ressler na nossa cidade. Olá, amigos. Para os que não me conhecem, o meu nome é Gerson. Eu sou mais um apoiador do movimento Ressler de defesa ambiental de Novo Hamburgo. Antes de falar sobre o projeto Fim da Picada, eu quero dizer que lembro da mobilização pela criação do movimento há 40 anos atrás, quando eu ainda era guri, por iniciativa do professor Schmeling e com apoio de jovens da cidade que, movidos pelos mesmos ideais do Henrique Ressler, do José Lutzenberger, da Magna Renner, tantos outros, plantaram a semente que germinou e cresceu como protagonista, sempre que a natureza se viu agredida ou ameaçada em Novo Hamburgo, durante esses 40 anos. Muitas pessoas entraram e saíram dessa trincheira de luta, né, ao longo dos anos, e algumas ficaram bastante tempo e outras nem tanto, mas os resultados estão aí. E por isso se deve comemorar essa data, pensando no futuro, na renovação dos quadros, na viabilização financeira da organização e nos imensos desafios impostos pelas previsões nada otimistas sobre as consequências para o meio ambiente da ação deletéria da humanidade, seja extinguindo a biodiversidade, poluindo o ar, a terra, as águas, ou simplesmente derrubando uma árvore imensa na Avenida Vitor Hugo Kunz, ou privilegiando o uso dos automóveis em detrimento do transporte público e das bicicletas em Novo Hamburgo. Se sabe que está tudo interligado e precisaremos de muitos corações e mentes e braços para fazer frente a tantos desafios, né? Mas falando sobre o Fim da Picada, esse projeto completou 20 anos em março e eu me integrei ao grupo há pouco mais de 10 anos. Ele começou como uma proposta de pequenas caminhadas pela região metropolitana, com inspiração no lema Conhecer para Preservar. Porém, ao longo dos anos e com o entra e sai de pessoas, né, a vontade de conhecer extrapolou esse limite geográfico e temos ido mais longe, né, o que nos permitiu percorrer boa parte dos caminhos existentes no Vale dos Sinos, do Caí, do Taquari, do Rio das Antas e outras paragens um pouco mais distantes, como a Lagoa do Peixe, Maquiné,
chegamos ao alto de diversos morros, e inúmeras cascatas, paisagens de tirar o fôlego, né? Nos deparamos com muitos animais silvestres que fazem parte da fauna, da ainda rica fauna gaúcha. Uma experiência dessas, além de ser um grande privilégio, que não custa quase nada, desenvolve uma paixão muito grande pela natureza. E aí, o lema "conhecer para preservar" deixa de ser apenas uma frase bonita e nos leva a entender melhor os motivos que levaram o Henrique Hessler a ser um obstinado e visionário defensor do meio ambiente. Eu espero que o movimento Hessler possa comemorar outras décadas, além dessas 4, fazendo a sua parte pela defesa ambiental, e enquanto eu tiver fôlego e pernas, eu caminharei com os amigos que aparecerem na Praça 20 todo último sábado do mês. Parabéns a todos nós. Um grande abraço. Existem 2 projetos que o Hessler mantém ativos há bastante tempo. Um deles é o Jornal do Hessler, que é o nosso informativo com temas ambientais, e também ele é distribuído gratuitamente entre os associados, os anunciantes e também nas escolas, onde as crianças utilizam esse material em trabalhos escolares com temática ambiental. O outro projeto é o Fim da Picada, que são caminhadas pela região metropolitana, onde a gente procura reunir pessoas que apreciam a natureza e gostam de manter contato com a natureza, e principalmente com aquela ideia de conhecer para preservar. Esse projeto funciona já ininterruptamente há mais de 20 anos e acontece uma vez por mês, de março a novembro, onde não é cobrada nenhuma taxa de inscrição e qualquer pessoa pode participar. Eu sou a Luana da Rosa, eu sou a atual secretária do Movimento Hessler, e uma coisa que eu gostaria muito de falar a respeito do Movimento Hessler, que é o que me toca bastante, é com relação à conquista do Parcão. Eu não era militante do Movimento Hessler nessa época, mas eu estive presente, eu estive nessa luta para essa grande conquista, então realmente isso me toca bastante. Inclusive, esse é um reflexo do que eu sou hoje. No ano de 1993, naquela grande luta do movimento Hessler para que o município conseguisse adquirir o Parcão, eu era aluna do município de Novo Hamburgo e eu tinha 8, 9 anos, eu era monitora ecológica na rede municipal de ensino e eu participei muito ativamente dessa conquista. Nós fizemos plantio de árvores no Parcão. Naquela época ainda era um grande campo aberto, então a gente fez o plantio de muitas mudas e eu naquela época não tinha noção do que era o movimento Hessler, do que era toda essa realidade de lutas e bravas lutas, né, em defesa do meio ambiente. Então, o Parcão foi uma conquista do movimento Hessler, tiveram várias outras, mas é a que eu julgo a mais importante. Hoje nós trabalhamos em outras frentes, estamos engajados em outras lutas, só que a gente continua na luta pelo Parcão. Hoje, na verdade, de outras formas, mas a gente continua lutando pela defesa do Parcão, não só do Parcão, como a defesa de todo o meio ambiente, do meio ambiente como um todo, né? Na defesa pelo ambiente do planeta, até porque, como o nosso lema diz, bons planetas são difíceis de encontrar. Eu desejo para o movimento Hessler mais 40, mais 80, mais 120, mais quantos anos forem necessários, e queria agradecer quem caminha, quem trilha nessa luta comigo, quem já trilhou e quem vai trilhar, porque realmente é um caminho árduo, mas necessário. Então, obrigada, Movimento Hessler, por fazer parte da minha história, e eu me orgulho muito de poder fazer parte dessa história. O Movimento Hessler sempre foi uma entidade muito respeitada, porque ela sempre soube aliar o conhecimento científico com o trabalho criativo das pessoas
agindo na defesa da sensibilização das pessoas para proteger a natureza do Vale dos Sinos, né? O segredo da gente sempre foi ter muita disciplina e muita organização, no sentido de constituir-se uma entidade que hoje é referência para a gestão e para a proteção da natureza no Rio Grande do Sul, na nossa região e em todo o país.